Não lhe parece sectário tomar refúgio em apenas uma tradição? Resposta: não sectário. Tem uma conotação de mente aberta, respeitando todas as tradições. Entretanto, isso não significa que precisemos praticar todos os caminhos ou muitos caminhos. Algumas pessoas se confundem com isso. Pensam que não ser sectário significa reunir uma miscelânea de métodos de diferentes tradições. Em vez disso, cada tradição espiritual deve ser respeitada e praticada com integridade. As pessoas frequentemente cometem o erro de encontrar defeito em outras tradições, mas qualquer tradição que promova a virtude e deplore a desvirtude irá beneficiar aqueles que a praticam e, portanto, ela merece o nosso respeito. Apesar de ter diferentes nomes, as palavras sol em português, sun em inglês e Nima em tibetano e Surya em sânscrito se referem exatamente à mesma fonte de luz e calor. Da mesma forma, qualquer fonte de refúgio que incorpore sabedoria e compaixão beneficiará os que nela se apoiarem. O objetivo de todos os caminhos espirituais é alcançado quando os seres são liberados do sofrimento. Nos Estados Unidos, desfrutamos de uma grande variedade de restaurantes, japoneses, indianos, mexicanos, até mesmo tibetanos. Cada um de nós pode comer o que mais lhe apetece. Por que denegrir as outras escolhas? O que importa é que tenhamos nutrição espiritual por meio da prática, porque sem essa nutrição experimentaremos apenas um sofrimento maior agora e em vidas futuras. Muito bonito também essa forma da gente respeitar a crença dos outros, né? Mas muitas pessoas precisam. Eu precisei. Eu nasci num ambiente, como a maioria de nós, católico. Eu fui batizada, fiz a primeira comunhão. E já ir crescendo, eu terminei não fazendo a crisma. Eu tinha muitas inquietações na escola, me lembro. E depois que eu entrei na faculdade, eu comecei eu conheci eu quis fazer trabalho voluntário e tinha uma instituição que promovia trabalho voluntário perto da minha faculdade, que se chamava Recife Voluntário. E lá, as pessoas que trabalhavam lá, elas eram espíritas. E elas me emprestaram vários livros de Zíbia Gasparetto. E eu comecei a ler esses livros. E comecei a me interessar. E comecei a visitar a Federação Espírita. Depois eu fui para o Centro de Djalma Farias. Então eu comecei a conhecer alguns lugares. E aí, os anos foram passando e eu comecei a ler bastante, mas lia muito sobre isso, né? Eu não conseguia gostar mais de ir à igreja. Eu não conseguia ser tomada por aquela força, por aquele amor. Eram muitas perguntas que eu tinha e pouca aproximação, né? Eu sou uma pessoa muito conectada com o afeto, com a intimidade, com aquilo que é profundo. E eu sentia algo separado dali, eu não conseguia me sentir una. Eu acho que era essa sensação que hoje talvez eu esteja descrevendo dessa maneira. Mas eu sei o quanto foi importante o meu período na escola, de ter aqueles ensinamentos, na época que eu ia assistir a missa, o quanto aquilo foi importante para a minha formação. E aí depois disso foi quando eu conheci, um pouco antes disso, de conhecer a escola de filosofia, que foi ampliando realmente o meu conhecimento espiritualista. Ainda foi aprofundando bastante sobre a doutrina, porque na quinta-feira a gente tinha a consciência cristã, e eu frequentava primeiro a consciência cristã,
E depois começou a se ampliar, porque aos sábados a gente tinha aulas mais abertas, né, mais esotéricas, mais focadas no hermetismo, então eram bem mais complexas as aulas. Aí tinha aula do tarô para explicar como é que a vida poderia ser explicada, as energias através das cartas do tarô. E antes disso eu lembro que eu já tinha uma vontade de conhecer várias religiões. Então eu convidei uma amiga, a gente começou a fazer um estudo muito superficial, é claro, do que tinha na internet na época, sobre o que tinha do budismo, o que tinha... A gente chegou aí para uma Jorei, onde tinha Jorei, mas eu não sei que religião é essa. Eu cheguei para um centro de... Eu não sei se era de Umbanda ou se era de Candomblé, que eu cheguei aí mas foi mais para um espetáculo, não foi nem para uma cerimônia assim religiosa. A gente chegou a assistir uma missa nesse propósito e foi um estudo bem inicial. Eu cheguei para um templo budista lá em São Paulo para conhecer o templo budista. A gente foi para uma cerimônia budista num templo budista de Olinda. A cerimônia foi toda em chinês e tinha um lado para sentar as mulheres, outro lado para sentar os homens. A gente se atrapalhou, sentou no lugar dos homens. Daqui a pouco estava todo mundo rindo, a gente trocou de lugar. E era confuso, porque era mímica e chinês, né, que a moça falava. E aí a única coisa que eu decorei dessa cerimônia foi ela dizer: pensar o bem, falar o bem, fazer o bem. E eu fui me conectando com aquela ideia do budismo, né? E aí quando foi na escola de filosofia, eu também comecei a buscar retiros. Eu queria fazer retiro. E aí eu participei de retiros budistas no Dharmata, que era o budismo tibetano, que eu acho que é Vajrayana, não, mas é muita explicação, assim, bem detalhada, que às vezes eu ficava também confusa, assim, com muita tradição, com muitos nomes diferentes, sabe? E eu tava procurando uma coisa mais simples mesmo, como às vezes eu leio algumas coisas desse livro, ou dos livros de Atenção Plena para vocês, entende? Falava em deidade, em Vajra, em todos esses nomes, né? E eu achava isso muito difícil, muito confuso, os mantras também. Até que eu participei de um retiro, meu primeiro retiro em silêncio, e que eu tinha que fazer o puja todos os dias, que é aquela celebração. Ficava confusa, trocava as palavras para variar. E isso foi em 2016. E aí, quando foi em abril de 2017, Nego me deu de presente esse grupo, né? Eu achava que eu não ia ter capacidade para guiar ninguém, porque como assim que eu não sabia nada daquelas coisas que as pessoas estavam ensinando lá no retiro? Era tipo cursos em cima de cursos. Eu digo, é um conhecimento muito vasto, é muito. E hoje eu digo, meu Deus, é o simples, né, que a gente precisa. É a gente se inspirar para ter compaixão, sabedoria, conosco, com o outro. É a prática da meditação, a prática da yoga, que também me ajuda. É tudo aquilo que nos ajuda a acalmar a mente. A gente perceber que a gente não é essa mente dual, que a gente é além disso, que a gente é um ser búdico mesmo e que está aqui para aprender a despertá-lo. Então, trazer essa simplicidade e perceber que era isso que comunicava para as pessoas se aproximarem do que a psicologia budista trazia, foi o que me encantou. E eu considero que eu não sei absolutamente nada de budismo, assim, é muito pouco meu conhecimento diante do que eu vejo por aí. E aí, a ideia que eu tive foi, bom, se eu não tenho tanto conhecimento, não tenho nenhum conhecimento, o que eu tenho que fazer é ler o que já existe. É por aí que eu vou me guiar. E aí foi quando eu perguntei os primeiros livros que eu deveria ler para o meu tutor, na época do retiro, e ele me deu exatamente esse livro. Ele me mandou comprar esse livro, Portões da Prática Budista. E o outro era Buda Rebelde, que a gente já leu aqui. E aí a gente está relendo esse livro e veja como ele é profundo para ser um livro iniciante, né? Muita coisa que tem aqui. Então eu continuo na Escola de Filosofia Espiritualista através, inclusive, deste grupo. Esse grupo é o que me mantém no caminho para olhar e me conectar com a história do Buda, com os ensinamentos do Buda. Mas esses ensinamentos que tem aqui, que eu li para vocês nesses áudios anteriores, né, falando dos 21 mil métodos, nada disso eu li, mas eu não deixo de praticar. Que o mais importante que Buda ensinou
é a meditação silenciosa. É o mais importante que ele ensinou. Como prática, claro, para chegar a algum lugar, para diminuir esses obscurecimentos da mente, para que a gente tenha mais clareza de que não somos os nossos pensamentos, não somos as nossas emoções, nem as nossas ações. Somos algo além disso. É isso, buscadores. Terminei trazendo minha trajetória espiritual pocket aqui para vocês.